crê, aplauda bem forte ao Senhor e abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Provérbios capítulo de número 9, versículo de número 10. Nós vamos falar sobre 3 princípios para uma vida abençoada, ou uma vida extraordinária. Quando se fala de extraordinário, a gente fica um tanto quanto preocupado. O que será que é esse extraordinário? Será que eu tenho que ter muito dinheiro? Será que eu tenho que ter grandes empresas? O que é uma vida abençoada? O que é uma vida extraordinária? É uma vida dirigida por Deus. Mas para se ter essa vida precisa se cumprir princípios. Se escuta falar muito hoje na internet sobre a modernidade, as igrejas estão se modernizando. E aí confunde-se algumas coisas, dizendo que a modernidade ou a tecnologia não agrada a Deus. Pelo contrário, eu acredito que se o Senhor estivesse nesse exato momento em nosso meio, Ele utilizaria tudo aquilo que Ele tem de recurso, teria de recurso para que o Evangelho pudesse chegar a mais lugares. E nós temos os recursos para fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Você se adaptar e você fazer as coisas de uma forma mais moderna não quer dizer que você está deixando os princípios. A sua base, o seu princípio precisa estar em Deus. Para ter uma vida abençoada e extraordinária, você precisa colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem abençoado a sua casa, a sua vida. O importante é a sua base, a sua fundação. E se a sua base estiver no Senhor, pode ter certeza que o Senhor vai cuidar da sua vida e da sua casa e da sua família. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar sobre 3 princípios. Eu acredito que eu vou conseguir falar tudo. Normalmente a gente fala assim, não consegui, vai ficar para depois. Mas Deus, Ele tem sempre falado aos nossos corações. Eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus porque o Senhor nunca tem me dispensado de mão vazia. Ele nunca tem deixado eu sem uma palavra e sem uma direção. Aí você pode falar, o Senhor não tem falado comigo. Será? Ou será que você ainda não prestou atenção àquilo que Deus está te falando? Deus está falando com você nessa noite. Viva princípios para que você possa ter uma vida bem-sucedida no Senhor. Viva princípios em Deus, porque o Senhor vai te fazer viver coisas extraordinárias. Porque o Senhor, Ele é um Deus de milagre, é um Deus de poder e Ele está trabalhando nas nossas vidas. Provérbios 9, versículo de número 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer não é ter medo, mas é ter respeito, é reverenciar, é viver tudo aquilo que Ele tem colocado em suas mãos de uma forma intensa. Então eu temo ao Senhor, eu respeito ao Senhor, e isso é um princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a prudência. Vai comigo lá em Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 31. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aos nossos corações. Eu vou falar muito sobre perdão, vou falar sobre temor, vou falar sobre você amar ao próximo, porque isso é princípio. Então olha o que o texto diz: ame ao teu próximo. Marcos 12, 31, como a ti mesmo. Se você quiser acompanhar por aqui, pode acompanhar. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 17. Diz assim: não retribuas mal por mal. Nós temos uma natureza, e a nossa natureza é assim: quando alguém me faz algo de ruim, automaticamente eu quero retribuir da mesma ou pior. Nós não queremos tratar de uma forma diferente. Nós queremos às vezes tratar de uma forma pior do que nos tratamos. Mas o princípio que Deus nos ensina é tratar as pessoas que nos tratam mal, tratar elas bem. Porque nisso nós demonstramos o amor que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor nos amou primeiro, e é por isso que nós amamos. Aquele que nos faz mal, nós amamos e oramos por ele, porque um dia nós estávamos perdidos. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 13, diz assim: continue o quê? Perdoar uns aos outros liberalmente, se alguém tiver razão para queixa contra o outro. Olha para alguém e fala assim: continua. Mas fala mais forte: continua. Fala mais uma vez: continua. Mas continua o quê? Eu preciso continuar perdoando o meu irmão. Durante muito tempo nós ouvimos falar acerca assim: irmão, suporte uns aos outros.
Mas nós aprendemos e entendemos que o suportar ali não é que eu preciso aturar o meu irmão, mas eu preciso dar suporte a ele. Eu preciso dar uma base para ele, porque eu estou o quê? Amadurecido em Deus, eu estou em maturidade. Eu preciso dar suporte para aquele que é mais fraco. Então eu preciso continuar a perdoar aquele que me ofende. Eu preciso continuar perdoando aquele que me maltrata. Eu preciso continuar perdoando aquele que não concorda muitas das vezes com aquilo que eu falo. Isso é viver debaixo de princípios, porque o Senhor nos ensinou todas essas coisas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ama o seu próximo. Olha para alguém e fala assim: você precisa me amar. Tinha um desenho que dizia isso, né? Era o Baby que falava isso. Você precisa me amar? Você me ama? Será que você me ama da forma que Jesus te ama? Será que você tem vivido este evangelho? É uma mensagem de reflexão nessa noite. Talvez você fale assim: eu não quero perdoar. Talvez você fale assim: não, eu quero retribuir o mal que me fizeram. Talvez você olhe assim e fale assim: não, eu não consigo. A Bíblia fala que se me ferirem um lado, eu tenho que virar o outro. Mas não diz mais nada depois disso. Então a hora que me ferirem um lado, eu viro o outro. E depois eu saio para a porrada. Não, não é assim. A Bíblia diz que você precisa continuar perdoando. Tinha uma pessoa que ela falou assim: pastor, eu me converti, mas a minha mão ainda não. Eu falei assim: então nós vamos precisar orar para a sua mão poder também se converter. Por quê? Você precisa perdoar aquele que te ofende. Temor a Deus, amor, perdão, não retribuir o mal que lhe fizeram, são princípios que fazem a nossa vida avançar. Quer que a sua vida avance? Viva esses princípios. Perdoe e ame. Não retribua o mal, porque o Senhor, Ele é fiel. Ter princípios e valores é fundamental para se ter uma vida equilibrada em Deus. Oramos tanto pedindo a Deus tantas coisas, mas esquecemos às vezes de pedir a Deus uma coisa que é essencial, chamada equilíbrio. Às vezes estamos desequilibrados e no mundo que vivemos hoje, o que tem de pessoa desequilibrada não está escrito. Pessoas que não sabem o que falam, pessoas que não sabem como se portar, pessoas que estão confusas, desequilibradas, mas há uma notícia do céu que o Evangelho veio para equilibrar aquilo que está desequilibrado. O Evangelho veio mudar aquilo que precisa ser mudado, mas para que Deus possa mudar a sua vida e a sua trajetória, você precisa querer. Eu não sei se você está entendendo, mas levanta a sua mão direita ao céu comigo e fala: Pai, eu preciso ser transformado pelo poder da sua palavra. Eu quero viver debaixo de princípios. Eu não quero fazer aquilo que dá certo, mas aquilo que é certo. Às vezes aquilo que está dando certo não é o certo, mas quando você vive debaixo de princípios, parece que não está dando certo, mas o final vai glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele é fiel. Dependendo das nossas escolhas, ou da minha e da sua escolha, isso vai trazer para você algumas consequências. Se você escolher o caminho, você vai andar bem. Se você escolher atalhos, você pode tropeçar, você pode escorregar. Mas o Senhor, quando Ele veio a este mundo, Ele passeou, Ele transformou vidas, Ele fez aquilo que precisava ser feito, e Ele disse assim uma certa feita: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz assim: eu sou o atalho, porque o atalho você chega mais rápido, mas não quer dizer que seja o melhor caminho. Por que existem pessoas que roubam celulares? Por que existem pessoas que, se vê um celular ali dando sopa, vai lá e pega aquele celular e leva embora? Por que existe esse tipo de pessoa? Porque existe alguém que compra isso. Existe alguém que quer chegar mais rápido a um determinado lugar e ele não tem princípios. E ele fala assim: por mais que isso custe caro, eu vou pagar barato, porque eu quero chegar mais longe, mais rápido. Trafegar a nossa vida pelos atalhos da vida vai nos trazer frustrações, vai nos trazer decepções. Mas o bom de tudo é que o Evangelho me ensina que quem vive por princípios vive uma vida abençoada, vive uma vida extraordinária. Porque se atalho fosse bom, se chamaria caminho. Jesus diria assim: eu sou o atalho. Quem vem a mim chega mais rápido. Eu já falei aqui que o Evangelho muitas das vezes não é vencer, mas é resistir. Será que você está resistindo no tempo da aflição? Será que nós conseguimos esperar e viver debaixo de princípios? Eu não faço porque eu aprendi e eu entendi que Deus, Ele quer que a minha vida seja conduzida debaixo da sua
palavra. Muitos vivem só querendo ganhar, tirar vantagens. Mas nessa noite você vai falar: Senhor, eu não quero tirar vantagem, mas eu quero receber a sua graça. Eu quero receber o seu favor. Eu quero receber a sua graça. Eu quero receber o seu direcionamento para que eu possa viver uma vida abundante e extraordinária. Extraordinário não é ter dinheiro. Você precisa ter paz com Deus e viver debaixo de princípios que regem as nossas vidas. Você andando por caminhos pode ser um pouquinho mais longo. O caminho mais longo talvez para você não seja tão confortável, mas ele vai te levar ao propósito e o projeto de Deus. O Senhor Jesus, ele cumpriu o seu propósito e o caminho dele foi difícil, foi árduo. Eu não estou dizendo que você tem que viver uma vida que seja na miséria ou só sofrendo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa viver debaixo de princípios, entendendo que tudo há um propósito. Quando eu vivo debaixo de princípios, eu vou dizer não para amizades ruins. Quando eu vivo debaixo de princípios, eu não vou atender o chamado das pessoas que querem me desviar do projeto de Deus. Quando eu vivo debaixo de princípios, eu vou ser generoso. Quando eu vivo debaixo de princípios, eu sou fiel a Deus. Quando você vive em princípios e com princípios, você anda com um filtro. Lá em Filipenses nos dá 8 filtros para um cristão. Eu não vou falar eles, eu vou deixar depois você ir lá procurar. Ele nos dá a instrução para você filtrar tudo. Tem que precisar passar pelos filtros. Se passar por esse, tem mais um, tem mais outro. São 8. Paulo nos instrui 8 filtros para que você possa ver se isso agrada a Deus. Aí ele fala: coloca a sua confiança e a sua mente no Senhor. Porque esse filtro, você vai filtrar pessoas, ambientes, comportamentos, escolhas. Quem vive por princípios, deixa de lado aquilo que desagrada a Deus. Quem vive por princípios, prefere agradar ao Senhor do que agradar aos homens. Quem vive em princípios, sabe que a sua vida é uma vida pautada na palavra de Deus. E por mais que pareça demorado, o Senhor não nos abandona. Pela manhã, o presbítero Denilson ministrou uma palavra e ele disse que trouxe uma ilustração de um homem que andava as pegadas na areia, havia 2 pegadas, e aí um determinado tempo o que acontece, fica só uma. Mas por que ficou só uma? Não é porque ele estava sozinho, é porque o Senhor estava carregando ele no colo. Quando você vive princípios, pode estar doendo, pode estar parecendo que tudo vai dar errado, mas o Senhor está te carregando no colo, e no final de tudo vai dar certo. Sabe por quê? Porque quando o Senhor coloca a mão, quando o Senhor abençoa, quando o Senhor guia, não tem como dar errado. Não é do dia para a noite, não é miojo, mas acontece, porque aquele que vive debaixo de princípios, ele atrai a bênção de Deus para a sua vida. Quer viver uma vida extraordinária? Viva debaixo de princípios, viva debaixo da palavra de Deus, caminhe de acordo com a palavra de Deus. Quando você vive princípios, você estabelece conexões com você mesmo, com Deus e com as pessoas. Se você é mentiroso, eu conheci uma pessoa que ela mentia tanto que ela acreditava na própria mentira. Aquilo era tão verdade que a gente acreditava até na mentira dela. Depois que descobriram que tudo era mentira, mesmo assim, ela continuava sustentando aquela mentira, porque para ela se tornou uma verdade. Quem é mentiroso atrai para si o quê? Mentirosos. Lógico que no decorrer da sua vida, mesmo que você não seja mentiroso, você vai encontrar uns por aí. E a coisa mais ruim de lidar é com quem mente. Porque aquele que mente, ele esquece. Aí ele conta uma outra mentira. E ele vai vivendo de mentira em mentira. Mas aquele que conhece a palavra de Deus, ele vive de verdade em verdade. Porque a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade muda a vida de um homem. Se você tem compromisso com Deus, você atrai pessoas que têm compromisso com Deus. Se você não tem compromisso com Deus, você atrai pessoas que não têm compromisso com Deus. Se você não respeita, você vai atrair pessoas que não respeitam. Se você não dá valor à família, atrairá pessoas assim também. Mas o evangelho é um evangelho de transformação. Quando você vem para a casa de Deus, há uma mudança na sua vida. Suas atitudes honram a Deus, pense isso. Suas atitudes honram a sua família, suas atitudes abençoam as pessoas. Você honra quem já te honrou um dia. Você trata, como você tem tratado as pessoas por quem você passa, lá no seu trabalho, como você é conhecido, como as pessoas olham para você e falam assim: ali vai quem? Um santo homem de Deus ou aquele que engana, aquele que mente, aquele que dá um jeito em tudo? Como somos conhecidos? Nós somos
conhecido como aquele que serve ao Senhor e é um exemplo, ou como aquele que dá um jeitinho em tudo? Eu preciso refletir, porque viver debaixo de princípios, eu preciso mudar os meus comportamentos. E hoje se fala muito de mudança de comportamento e desenvolvimento pessoal. Mas eu quero dizer para você, coloque o seu desenvolvimento pautado na palavra de Deus. Ouça as instruções do Senhor, porque você terá uma vida abençoada no Senhor. Você terá uma vida mais do que feliz no Senhor. Sabe por quê? Bem-aventurado aquele que coloca a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas tem o seu objetivo. E qual é o seu objetivo? É estar na presença de Deus. Primeira coisa, primeiro princípio. Abra sua Bíblia comigo aí, Provérbios capítulo de número 6, versículo de número 9. Viver debaixo de princípios não é tão fácil quanto se parece. Mas vai trazer uma satisfação em Deus. Vai trazer uma resposta em Deus para a sua vida. Olha o que diz o texto: até quando você vai ficar deitado ou preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Provérbios 6, do 9 ao 11 diz isso. Qual é o primeiro princípio que eu preciso viver? Eu preciso acabar com a preguiça que às vezes me corrói. Eu preciso deixar a preguiça de lado. Os discípulos de Jesus, eles faziam a obra de Deus, eles andavam, faziam. Um dos textos diz assim, que um dia Jesus falou assim, olha, vocês precisam descansar. Porque quem vive debaixo de princípio, ele não vive na preguiça, mas ele precisa descansar também. Porque se você não descansar, você não vai conseguir fazer as coisas de uma forma correta. Nós que somos pentecostais, temos uma frase que diz assim, o meu descanso é no... Isso se foi pregado por muito tempo. Você descansar não quer dizer que você é preguiçoso. Mas você viver uma vida descansando, você não vai chegar a lugar nenhum. Uma vida abençoada e extraordinária é para quem não vive a vida deixando a vida levar ele, mas vive uma vida debaixo da palavra de Deus. Que você abra os seus olhos para este mal. Que eu possa abrir os meus olhos para este mal. Hoje a gente vive um tanto quanto pessoas que estão preguiçosas, não conseguem sair mais de casa. A internet é uma bênção, mas não, hoje eu vou cultuar de casa mesmo. Aí amanhã ele cultua só de casa e ele não consegue sair. Por quê? No cobertor é melhor. Nós fizemos uma reunião logo no começo da pandemia, tinha gente debaixo da coberta, tinha gente deitado. Eu falei, meu Deus do céu, nem para ir para a reunião levanta, tem que ficar deitado. Deus está dizendo para mim e para você, se você abandonar e eliminar a preguiça, você vai viver coisas extraordinárias em Deus. Se você viver com a forma intensa, Deus vai abençoar a sua vida. Se você colocar a sua vida debaixo de oração, e você fala assim, não, eu estou com preguiça de orar. Não, mas eu vou orar, vou abandonar a preguiça. Eu conheci um pastor que falava assim, show preguiça da minha vida. Porque ele acordava 11 horas e falava assim, eu preciso levantar, porque a preguiça me corrói. Eu preciso andar, eu preciso fazer. E se nós não cuidarmos, a preguiça vai nos deixar pobre. Quer o segredo da pobreza? Preguiça. Não levantar para fazer as coisas. E isso o Senhor não quer para a sua vida. Ele quer que você viva uma vida abençoada. Deus quer que você viva coisas grandiosas. Entenda quando eu falo grandioso, tá? Entenda quando eu falo isso. Porque eu sei que a gente está cansado de ouvir algumas coisas. Mas quando eu falo de coisas grandes, é aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Quando eu cheguei em Bragança, eu estava sentado numa imobiliária que tinha aqui na entrada do bairro. Tem uma escadinha, e eu estava sentado ali, e um jovem falou comigo assim, Deus me chamou. Eu falei, que bênção, Deus nos chamou. Ele falou assim, Deus me chamou para pregar para multidões. Eu falei, que bênção, maravilha. Aí Deus ministrou no meu coração assim, talvez a multidão dele seja de 1 a 1, e ele ainda não entendeu. A multidão que às vezes nós esperamos, pode ser 1 por vez. Mas nós acreditamos somente em coisas grandes, aquilo que é visual aos olhos das pessoas. Mas Deus quer que nós vivamos os princípios que agrade a Ele. Então eu não sou preguiçoso, eu vivo o princípio. Pode ser difícil, mas eu vou fazer. Eu não vou caminhar por esse atalho, mas eu vou caminhar pelo caminho que se chama Jesus Cristo. Ele é vida, Ele traz restauração, Ele traz mudança, Ele traz a resposta para as nossas vidas. Porque a preguiça mata, mas a disposição
me traz vida. E Jesus ensinou isso. Ele veio caminhando, curando, restaurando, e ele nos mostrou que o caminho do trabalho é o caminho que glorifica o homem. E ele trabalhou, ele fez, aconteceu. E Deus quer que você faça isso. Então o princípio é: lance fora toda a preguiça, porque a preguiça não faz bem, faz mal. Segunda coisa, vença a insatisfação e a ingratidão. Isso é uma das coisas que mais nos pegam. Fora a preguiça, né? A preguiça está no top 1. Quem aqui não tem preguiça de vez em quando? Todo mundo aqui é disposto. Ninguém tem preguiça. Segunda-feira é o dia mais preguiçoso para mim. Eu falo, nossa Deus. Para mim levantar é só a graça junto com a misericórdia. Porque se não for a graça e a misericórdia, eu não saio nem do lugar. Salmo 103, verso 2. Eu ouvi mais um aqui, ó. Graças a Deus. Não estou sozinho. Eu pensei que era só comigo. Olha para alguém e fala assim: você está comigo aí? Tá ou não? Irmãos, eu sei que a gente quer sempre ouvir aquela mensagem de levantar a mão, dar glória. A gente sempre quer isso, mas nem sempre é necessário isso. Às vezes a gente precisa parar e resfriar um pouquinho e ouvir aquilo que vai nos trazer mudança para as nossas vidas. Porque a maturidade em Deus nos faz chegar aos lugares que Deus determinou para nós. Eu já disse e torno a repetir: aquilo que é externo não influencia naquilo que Deus está fazendo na sua vida. O mundo pode estar quebrado, as notícias podem ser ruins, mas aquilo que Deus preparou para a sua vida, aquilo que Deus projetou para a sua casa, aquilo que Deus projetou para a sua família vai acontecer. E não depende da economia, não depende das pessoas. Uma só palavra que Deus ordena, acontece um milagre. Uma palavra que Deus faz, cura aquele que está enfermo. Uma palavra que Deus manda, abre a porta para aquele que está desempregado. Mas eu preciso lançar fora tudo aquilo que desagrada a Deus, para que eu possa viver uma vida verdadeiramente extraordinária, uma vida abençoada por Deus. Porque quando Deus cria o homem, forma a mulher, Ele fala assim: eu abençoo vocês, vocês são abençoados, vão, produzam, multipliquem, e a bênção de Deus já está com o homem desde o princípio. Eu quero te dizer nessa noite: você já é abençoado. Você precisa só lançar fora algumas coisas que te atrapalham a viver coisas gloriosas. E coisas gloriosas é viver debaixo do projeto e do propósito de Deus. Salmo 103, verso 2 diz assim: bendiga, ó minha alma, e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. A minha tradução está um pouquinho diferente da que está aqui, da que está aí na sua Bíblia, mas é a mesma coisa. Bendiga ao Senhor a minha alma, e não esqueça de nenhuma dos seus, ou não se esqueça de nenhum dos seus benefícios ou das suas bênçãos. A insatisfação é um vício emocional. Tem pessoas que elas são insatisfeitas por natureza e porque querem. São viciadas. Você conhece alguém que só reclama da vida? Pessoa que só tudo para ela uma insatisfação. Está até caminhando, mas ela fala assim: não está legal, não está como eu esperava. Está dando certo, aquilo que ela projetou deu certo, mas não é aquilo que eu queria. Nunca está satisfeito, nunca é grato, nunca tem uma palavra de gratidão. Isso atrapalha o nosso desenvolvimento como cristão. Isso atrapalha a nossa trajetória como cristão. Nós precisamos viver uma vida de satisfação em quem? Nos homens. Satisfação em quem? Naquilo que nós possuímos no banco, no dinheiro? Não, a nossa satisfação está no Senhor. A nossa gratidão está nele, porque Ele nos resgatou. Ele te deu vida, Ele conquistou a sua vida. Ele deu a vida dele pela sua. E eu sou grato ao Senhor por isso. Pessoas insatisfeitas nunca vão conseguir demonstrar gratidão. E nunca conseguirão ser felizes, porque nada vai satisfazer, nada vai dar certo. Olha para alguém e fala assim: vamos exercitar a gratidão. Pastor, é tão ruim olhar para o lado e falar. Eu também acho, mas tem hora que eu preciso falar isso para alguém, sabe por quê? Às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus. Você já agradeceu hoje pela sua casa, pela sua família, por tudo que você tem? Não é o emprego dos seus sonhos, não é aquilo que você queria, mas o Senhor te sustentou e hoje você está aqui. Então eu queria que você nessa noite levantasse a sua mão e falasse: Senhor, eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço por esse momento. Pai, eu agradeço ao Senhor, porque eu sei que o Senhor já conquistou todas as coisas para mim na cruz do Calvário, e eu não entendo muitas das vezes. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo, mas eu não preciso entender, eu preciso agradecer e viver uma vida que agrada a Deus. A vida extraordinária está quando eu sou perseverante,
uma vida abençoada é quando eu sou perseverante. Adão e Eva, quando Deus cria todas as coisas, a Bíblia é bem clara, diz assim, e Deus plantou. Plantou o quê? Plantou o homem no jardim. O lugar é Éden. Repete comigo, o lugar é Éden. Deus planta o jardim dele na terra e coloca o homem lá. Apocalipse 22 vai dizer isso, que no meio da sua árvore, no meio do seu jardim havia uma árvore. Então quando Deus ele cria todas as coisas, ele planta o jardim dele nessa terra. O lugar é Éden, mas o jardim é de Deus. Eu vou repetir. O lugar se chama Éden, mas o jardim é de Deus. O lugar onde nós estamos, essa terra que Deus ele nos plantou nesse lugar, Ele nos colocou aqui, mas Ele nos abençoou, porque Ele tem nos plantado, Ele tem colocado nós em cada lugar para abençoar outras vidas. O jardim é dele, e o texto vai dizer que Ele descia na viração do dia. Tanto é que quando Ele desce, Ele fala assim, Adão, onde você está? Ele sabia onde Adão estava, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Ele sabia, por que perguntou? Deus ele criou tudo aquilo que o homem precisava. Ele diz assim, você já é abençoado. Mas o homem decidiu olhar para aquilo que era mais importante para ele, aquilo que talvez daria certo. Quando ele fecha os seus ouvidos para a voz de Deus e dá atenção para a serpente, e a serpente é uma informação que ela é surda, mas a mulher dá atenção para aquela que não pode ouvir, mas ela fala. E nada da que a mulher falava para a serpente surtia efeito, mas aquilo que a serpente disse para a mulher, trouxe a ela o quê? Uma insatisfação com aquilo que ela vivia. Talvez você está insatisfeito com a sua casa, talvez você está insatisfeito com o seu trabalho, talvez você está insatisfeito com aquilo que você está vivendo hoje, mas essa noite você vai lançar fora, e vai falar assim, Senhor, eu te agradeço, porque a sua bênção está sobre a minha vida, não é onde eu estou, não é onde eu trabalho, mas é a sua presença sobre a minha vida, é a sua graça sobre a minha vida, e eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor é fiel. Salmo 136, roscou aqui, Salmo 136, verso 1. Seja satisfeito, tenha satisfação e tenha gratidão. Acorde todos os dias, 136. Acorde todos os dias e agradeça a Deus. Agradeça o quê? Pela sua casa, pela sua família. Seja satisfeito porque você chegou até aqui. Seja satisfeito porque você teve mais uma oportunidade de estar na casa de Deus. Salmo 136, verso 1 diz assim, dê graças ao Senhor, porque Ele, e o seu amor dura para quando? Só hoje, só 24 horas. O prazo do amor de Deus dura somente 24 horas. Se você não pegar, acabou. Não. O texto vai dizer que o amor dele dura para sempre. Se você for grato pelo que ele é, o amor dele continua durando para sempre. Se você for ingrato, o amor dele continua esperando você voltar. Se você não for agradecido, ele continua esperando você ser grato. Mas para viver uma vida que agrade a Deus, eu preciso agradecer ao Senhor. Pessoas insatisfeitas são pessoas críticas. Às vezes eu paro e analiso a minha vida. Quão insatisfeito eu sou às vezes. Eu prego para mim mesmo. Por quê? Às vezes eu não estou feliz com nada. Eu não estou satisfeito com nada. Eu antes acreditava naquele negócio que a gente muda o nome para ficar bonitinho. Irmãos, eu só aceito críticas nem construtiva eu não quero. Crítica não deixa de ser crítica. Crítica te faz evoluir, te faz pensar. Mas esse negócio de crítica construtiva, quando alguém quer ajudar você, ele não te critica, ele sugere, ele fala assim, faça isso, muda a sua atitude, eu vou te ajudar você, mas não vou ficar te criticando, eu não vou criticar para você construir algo, não, eu vou te ajudar a construir algo, eu vou pegar na sua mão, eu vou te dar suporte, isso é evangelho, não é você criticar, eu vou criticar você para você construir, não, eu vou pegar na sua mão e vou te ajudar a construir, porque o amor do Senhor me ensina a te ajudar. Aí eu falei assim, eu não acredito mais nesse negócio de crítica construtiva. Eu falava, posso te fazer uma crítica construtiva? Uma boa vontade, né? Mas na realidade você não queria magoar. Você não queria também ajudar, porque a gente não quer ajudar às vezes. Antigamente, há muitos anos atrás, o horário já foi. Há muito tempo atrás, a gente tinha uma dificuldade, tinha um problema, ia para o gabinete do pastor e falava, pastor, eu estou com um problema. O que aconteceu, filho? Eu estou desempregado. Vamos orar. Pastor, eu estou com uma enfermidade. Vamos orar.
Pastor, meu relacionamento não está bom. Vamos orar. Tudo era vamos orar. Eu estou falando que não precisa orar? Não. Mas não se perguntava, filho, por que você não para? Quantos empregos você arrumou esse ano? Ah, arrumei 5. Por que você não ficou em nenhum? Ah, porque eu não sou grato, porque eu falo mal daquele que trabalha comigo. Eu sou preguiçoso. Eu não acordo cedo, eu não tenho vontade de fazer as coisas. Por isso que eu perdi todos os empregos. Não é só orar, é ensinar a construir algo novo. Se eu não ensinar e não for mais fundo naquilo que a pessoa está passando, ela não vai conseguir viver o extraordinário de Deus. Por quê? Ela acostumou a falar mal. Ela acostumou a chegar atrasado. Eu gosto de um exemplo que eu dou, que é a igreja que nós estávamos. Deus deu uma revelação por irmão. Assim, Deus me deu uma revelação. Eu vou arrumar um emprego. Aleluia. Glória a Deus. E emprego é esse? É uma empresa chamada Alstom. Eu falei, que bênção. E Deus falou quando vai ser? Vai ser breve. Eu falei, aleluia. Eu estou falando que eu não acredito? Eu não. Eu acredito. Deus, ele pode falar comigo, com você. Como ele está falando agora. Ele arrumou um emprego, irmão. Do jeitinho que ele falou. Aí um dia nós estamos passando pela rua. Ó, irmão lá. Oi, irmão. Paz, tudo bem? Paz, tudo bem. Graças a Deus. Só vitória, só vitória. E aí, não foi trabalhar hoje? Não, estou de atestado. Passa-se 2 semanas. E aí, irmão, na bênção, na rua. Estava com o braço, estou de atestado de novo. Eu falei, Jesus, quanto atestado? Em menos de um mês ele pegou uns 3. Nem passou pela experiência, perdeu o emprego. A culpa é de Deus, a culpa é dele. A culpa é do pastor que só mandou ele orar. O pastor precisava instruir ele. Você precisa mudar o seu comportar. Porque se você mudar o seu comportamento, você vai ficar nessa empresa. Se você parar de fazer as coisas desse jeito. Pegou atestado? Por que pegou atestado? Vai trabalhar forte, saudável. Mas a gente acredita que a bênção de Deus, ninguém tira, né? A porta que Deus abre, ninguém. Mas se você não zelar pela bênção que Deus te deu, você não vai viver aquilo que Deus tem para você. Então seja grato, dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. 1 Tessalonicenses 5:8 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que você precisa agradecer agora? Feche seus olhos por um momento, se você pode. O que você precisa agradecer a Deus hoje que você não agradeceu? O que você precisa falar para o Senhor nessa hora? Você precisa falar, Senhor, eu te agradeço, mas você sabe aquilo que você está vivendo. Você sabe aquilo que você não está sendo grato. Então nessa hora eu te convido a você fechar os seus olhos e fazer uma reflexão e falar, Senhor, eu vou mudar o meu comportamento. Antes eu fazia assim, mas agora eu vou fazer desse jeito. Porque a sua palavra transforma. A sua palavra muda a minha história. A sua palavra muda a situação. Eu vou pedir para você ficar em pé um pouquinho, só um pouquinho, para você fechar os seus olhos comigo. Colocar a mão no seu coração e falar com o Senhor por um momento. Agradeça a Ele agora. Você aí na sua casa também, agradeça ao Senhor agora. Deixa a insatisfação de lado e fala, Senhor, eu quero viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Levanta a sua mão para o céu se você pode. Agradeça ao Senhor. Levante a sua voz se você pode e fala, Senhor, eu quero te agradecer nessa noite por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu não estou vivendo tudo o que quero, mas eu acredito. Diga a Deus o quanto você é grato. Deus, eu sou grato pela minha casa, pela minha família. É muito fácil nós abandonarmos os projetos. É muito fácil abandonar ministério. É muito fácil abandonar a família. É muito fácil abandonar as coisas por uma insatisfação. Mas eu preciso olhar para o céu e falar, Senhor, o socorro vem do alto. A minha parte eu faço. Eu sou grato a Deus pela minha casa. Eu sou grato a Deus pelo meu ministério. Eu sou grato a Deus por tudo que o Senhor tem me dado. Porque o Senhor tem sido fiel. Agradeça ao Senhor. Eu estou deixando você agradecer. É você e Deus. Não espere fogos de artifício. Espere somente a graça de Deus ser derramada sobre o seu coração. Deus quer derramar sobre você uma unção nessa noite. O terceiro princípio e último: seja uma pessoa persistente. Charlie Chaplin, ele tem uma frase que diz assim: a persistência é o caminho do êxito. A persistência é o caminho do êxito. A persistência é o caminho do êxito. Quando eu persisto, quando eu caminho, vai ter algumas coisas que são difíceis para trilhar, mas eu continuo caminhando. Paulo, quando ele teve a sua trajetória, ele passou por prisões, aflições, dificuldades, mas ele continuou firme, caminhando, porque ele era persistente.
persistente. O que você tem buscado em Deus? O que você precisa? Qual é o projeto que Deus colocou em suas mãos? Persista, insista. Hoje não deu certo, mas continue. Hoje não saiu como eu queria, mas eu persisto, eu não abandono. Por quê? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou certo que Ele é poderoso. Poderoso para fazer o quê? Muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus fiel. Deus, Ele é poderoso. Então o terceiro princípio é a persistência. É o caminho do êxito. Ouça, Romanos 5, versículo de número 3 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Um caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona. A nossa esperança tem um nome, se chama Jesus Cristo. A esperança não te decepciona, porque Deus derramou em seu coração, derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Então preste atenção nessa noite. O amor de Deus nos constrange. Ele derramou, Ele não nos decepciona. Ele é a esperança. O que você precisa nessa noite? O que você precisa hoje? Ele é a sua esperança. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Triste, mas a esperança colou do lado deles. Hoje você pode ter chegado triste, mas a esperança chegou do seu lado. Você pode ter chegado com dúvidas hoje, mas a esperança chegou do seu lado. E como é que chama essa esperança? Jesus Cristo. Aí você olha para o Senhor e fala assim: Senhor, a minha esperança, os meus olhos estão fixos no Senhor, e eu acredito na sua palavra. Não deixe o sentimento de desistir tomar conta da sua vida. Hoje a gente vê, abandonou, deixou de lado, parou. Por quê? Porque não persistiu. Se você vive debaixo de princípios, abandonou a preguiça, deixou a insatisfação de lado, deixou a murmuração de lado, e agora você continua caminhando, sendo persistente, pode ter certeza que você vai viver uma vida mais que abençoada em Cristo Jesus. Pastor, acaba aí? Lógico que não. Tem mais coisa na Bíblia? Lógico que tem. Como é que faz para a gente descobrir? Leia a Bíblia. Não leia a Bíblia somente como você lê um livro, que você pega um gibi e abre e vai lá ver os quadradinhos. Quem aqui já leu Bíblia infantil porque é mais fácil para entender? Olha lá, minha esposa é uma. Por quê? Eu vi a figura e mais fácil para me compreender. Quando você for ler a Bíblia, fala assim: Senhor, revela. Quando você abrir a Bíblia, fala assim: Senhor, revela. Mas revela o quê? Aquilo que está por trás da letra que eu não entendo. Mas o Senhor, a palavra diz que o Senhor é Espírito, e eu estou aqui para ouvir a sua voz. Revela o meu Espírito que o Senhor tem para a minha vida, e eu vou persistir, eu vou continuar. E eu sei que a persistência, ela vai me levar ao êxito. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Quem para no meio do caminho não chega a lugar. Quem não sabe onde vai nunca vai chegar em canto algum. Mas eu sei aonde eu quero ir. Eu sei aonde eu vou chegar. E Paulo diz assim: o meu alvo se chama Cristo Jesus. Eu estou por essa terra caminhando, mas o meu objetivo, o meu alvo tem nome. O meu objetivo tem nome, Jesus Cristo. Eu continuo. O meu alvo é chegar ao céu. Eu quero chegar ao céu. As pessoas desistem de sonhos, as pessoas desistem de família, as pessoas desistem de carreira, de ministério, as desistem até de si mesmo. Semana passada eu estava com uma pessoa no WhatsApp falando que assim: eu vou me matar. Por quê? Desistiu. Do quê? Da vida. A vida só tem sentido quando eu olho para o céu. Entende, irmão? Presta atenção. Quando a gente fala olho para o céu, às vezes não é literal. O salmista, quando diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não quer dizer que toda vez que você passar por uma adversidade ou uma aflição, você precisa falar assim: não é isso. Mas é dentro de você, você vive princípios. Talvez não dê tempo nem de você olhar para o céu, mas o Senhor que habita em você, o Espírito Santo que está em você, te fará tomar as decisões corretas. Porque o que é fé? É transpor aquilo que é intransponível. Então quando a adversidade chega, eu não sei o que fazer, mas o Senhor, Ele ministra ao meu coração o caminho que eu devo seguir. Eu vou repetir: o Senhor, Ele ministra o caminho que você deve seguir. Não desista, persista. Não desista, continue.
2 Timóteo 2, e eu finalizo, 12, diz assim: se perseverarmos como Ele, também reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Vencedor é aquele que chega no fim. Então viva esses princípios para uma vida extraordinária e abençoada. Elimine a preguiça, vença a insatisfação e a ingratidão, e seja uma pessoa persistente em Deus. Quando alguém falar mal de você, fala assim: eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. Quando alguém te caluniar sem causa, não queira retribuir o mal pelo mal, mas fala assim: eu sei em quem eu creio, e o meu Deus, Ele me justifica, eu continuo caminhando, e que Deus abençoe sua vida e a sua casa. Quando alguém te caluniar e falar mal de você, estenda a mão. Quando você precisar retribuir o mal, fala assim: não, eu não vou perder meu tempo, porque eu estou em uma jornada, em um propósito, e eu não posso desistir. Feche seus olhos e põe a mão no seu coração. Vamos orar e vamos pensar, porque o Senhor nos faz pensar. O Senhor nos faz renovar a cada dia o nosso pensamento. Ele nos dá uma instrução para que a gente possa construir. Às vezes eu preciso desconstruir conceitos errados para construir coisas sólidas em Deus. E o Senhor está falando para você nessa noite: eu estou contigo, eu não desisto de você. Para você ter uma vida abençoada, você não precisa ter aquilo que os homens dizem que você precisa ter, mas você precisa ter a minha presença. A minha graça está sobre você, e continua vivendo debaixo de princípios. O homem pode dizer para você: faça assim que vai mais rápido, mas o Senhor diz para você: espere. O Senhor diz para você: continue, não desista. Fale com o Senhor. Será que você pode levantar a sua voz em um clamor nesta hora e começar a falar com o Senhor, e começar a falar: Pai, eu entendi a sua palavra, eu entendi, ó Deus, que eu preciso vencer. Talvez você não precisa eliminar a preguiça, você já eliminou ela da sua vida, mas ainda a insatisfação te pega. Talvez você já venceu a preguiça, já venceu a insatisfação, mas você ainda não consegue ser perseverante. Você desiste pelo caminho, você para. Mas nessa noite o Senhor renova as suas forças, e Ele diz para você: eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento, eu te guardo, e eu estou com você todos os dias. Adore ao Senhor se você pode. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. E então, diga isso, diga: usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Cante: sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Ele te conhece. Quebranta o meu coração, transforma, Senhor, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, diga isso: usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser
Erga suas mãos aos céus. Fale com o Senhor. Cante, adore. Quebranta-me, transforma-me, diga, e enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, Senhor, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite. Senhor, nós queremos ser usados como farol, Pai. Nós queremos ser usados como abrigo no deserto. Nós queremos ser usados como flecha que acerta o alvo, que acerta a vida de alguém, Pai, da maneira que te agrada. Ou eu quero ser abrigo na vida de alguém, ou eu quero ser farol na vida de alguém. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Erga suas mãos aos céus. Pai, nós te agradecemos nessa noite, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai querido, inundar o nosso ser, ó Pai querido, com a sua graça, com o seu amor e com a sua presença, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, nós oramos, ó Pai querido, unimos a nossa fé em oração e pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa verdadeiramente nos usar, ó Pai, porque vivemos debaixo de um princípio, vivemos debaixo, ó Pai querido, estabelecido pelo Senhor, ó Pai, e nada, ó Pai querido, vai roubar, ó Pai querido, de nós a alegria de estar na sua presença, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai, e nós te agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado e por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Você que pode, aplauda bem forte ao Senhor. Você que pode, glorifique ao Senhor. Se você pode, mistura com aleluia se você quiser. Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada. Tenha uma semana extraordinária em Deus. Tenha uma semana mais do que abençoada, mais do que feliz, porque você é bem-aventurado do Senhor. Amém? Estenda suas mãos para cá. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém? Deus, Ele é fiel. Que Deus possa abençoar a sua vida. E amanhã você vive aquilo que você ouviu hoje. Depois de amanhã, continue vivendo, porque o Senhor fará coisas gloriosas, grandiosas em sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós. Se você crê, você diz. Aplaude bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Está encerrado. Deus te abençoe. Irmãos.